Bom dia, pessoal, tudo bem? Muitas pessoas estão me pedindo para falar um pouco mais sobre a lei do superendividamento. Então, vou trazer para você aqui um vídeo muito explicado, muito claro, sobre como a lei do superendividamento pode te ajudar, tá bom? Então, preste atenção que o vídeo é muito esclarecedor, tá bom? Um grande abraço, assiste aí comigo. Sabe quando uma empresa está tão enrolada em dívidas que ela precisa recorrer a uma recuperação judicial? Já ouviu falar desse termo? E se eu te contar que agora você pode ter acesso a um dispositivo assim para renegociar suas dívidas pessoais? Você acredita? Pois é, com a aprovação da lei do superendividamento, os consumidores pessoas físicas como eu e você passam a ter uma opção parecida para lidar com esse tipo de situação. Nesse vídeo eu vou contar os detalhes dessa novidade e também vou explicar como você pode solicitar a sua própria recuperação judicial pessoal, Mas antes, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. A primeira coisa que você precisa saber é que agora, em julho de 2021, depois de quase 10 anos tramitando no Congresso Nacional, finalmente entrou em vigor a Lei do Superendividamento. Essa lei criou mecanismos para tornar mais transparente a concessão de empréstimos, para evitar condutas abusivas e também para proteger o consumidor. E uma das mudanças mais importantes estabelecidas pela lei foi a possibilidade de uma pessoa superendividada renegociar ou repactuar todas as suas dívidas com todos os seus credores ao mesmo tempo. E mais, garantindo a preservação de um mínimo existencial. É isso que a gente está chamando aqui de recuperação judicial pessoal, mas é só uma brincadeira, uma comparação para facilitar o entendimento. A ideia é garantir condições mais justas para o consumidor, assim como acontece quando é uma empresa que está mal das pernas. Então vamos começar entendendo quem pode solicitar esse tipo de renegociação. Pela lei, precisa ser uma pessoa super endividada, que é definida como uma pessoa física de boa fé que não tenha condições de pagar a totalidade dos seus débitos de consumo sem comprometer o seu mínimo existencial. E o que é o mínimo existencial? É o volume de recursos necessários para que a pessoa consiga manter as condições elementares de uma vida digna. A lei não estabelece um valor para o mínimo existencial, nem um percentual da renda que corresponda a ele. Então, cabe ao próprio consumidor atestar essa condição por meio da sua argumentação. Tem uns detalhes importantes aqui. Podem entrar nessa conta as operações de crédito, as compras parceladas e as contas por serviços prestados continuamente, mas eles sempre precisam estar relacionados a itens de consumo básico. É conta de luz, conta de água, gastos com alimentação, com saúde, essas coisas. Não são considerados os débitos causados por compras de itens de luxo ou de serviços de alto custo, por exemplo. Também não entram os financiamentos imobiliários nem os empréstimos com garantia real, porque em tese você poderia vender esse bem que está sendo financiado para saldar a sua dívida, e isso não comprometeria a sua sobrevivência. Agora eu vou explicar na prática como isso tudo vai funcionar. Para seguir com a renegociação, o endividado precisa elaborar um plano de pagamento. Esse plano de pagamento é um documento em que ele vai explicar como ele pretende fazer para quitar todos esses débitos. Precisam constar todas as informações nesse documento. Qual é o valor das dívidas, quem vai receber, quanto cada um vai receber por mês, quais são os descontos que o endividado gostaria de pleitear, quais são as fontes de renda dele para poder fazer jus a esses pagamentos, tudo isso. Pela lei, o plano de pagamento pode durar até 5 anos e precisa ser feito em parcelas mensais de valor igual. Escuta só essa. Se o plano no futuro for realmente aceito pelos credores, eles vão precisar suspender qualquer ação judicial que tenham iniciado contra o devedor e também retirar o nome dele dos cadastros de inadimplente, ou seja, vão ter que limpar o nome do consumidor. Por isso, o plano também já deve conter as datas previstas para essas coisas acontecerem. Mas como é que vai acontecer a negociação do plano com os credores de fato?
Pela lei, ela vai ocorrer em uma audiência de conciliação, ou seja, todo mundo vai ser convocado e o superendividado vai ter a possibilidade de apresentar a sua proposta. Existem duas maneiras de conduzir essa etapa. Pode ser uma audiência de conciliação na justiça, feita por um juiz, ou pode ser uma audiência extrajudicial, conduzida por algum órgão de defesa do consumidor, como um PROCON, por exemplo. Inclusive, alguns PROCONs já estão se preparando para receber os superendividados. O PROCON de São Paulo está criando uma central de negociação para facilitar o acesso das pessoas que querem fazer uma repactuação de dívidas. As pessoas vão precisar acessar o site do PROCON, lá vão preencher um formulário com os seus dados e com os dados das dívidas que gostariam de renegociar. E aí o PROCON, inclusive, vai disponibilizar alguns técnicos para ajudar na elaboração do plano de pagamento. Depois, vai convocar os credores e vai mediar essa audiência de conciliação. É uma forma, uma tentativa de agilizar o processo e escapar da morosidade da justiça que a gente normalmente encontra. Mas também dá para acionar a justiça diretamente. Dependendo do valor da causa, é possível iniciar o processo num juizado especial cível, aqueles juizados de pequenas causas. Se o valor for de até 20 salários mínimos, não é preciso nem acionar advogado. Se for entre 20 e 40, o caminho também é no juizado especial, porém acionando advogado. E se superar 40 salários mínimos, aí sim é preciso ir para a justiça comum com advogado também. Vai funcionar do mesmo jeito. O juiz vai convocar a audiência de conciliação com todos os credores e vai apresentar o plano para verificar se eles aprovam ou não. Um detalhe: se o plano for aprovado, mas algum credor não tiver participado da audiência, ele precisa aceitar aquelas condições e ele vai para o fim da fila dos pagamentos. Mas e se não houver acordo, se os credores não aceitarem o plano? Bom, nesse caso, quem vai definir as condições do pagamento é o próprio juiz, que vai elaborar um plano judicial compulsório. E aí não tem jeito, precisa aceitar as condições que ele estabelecer e pronto, não tem conversa. Isso vale tanto para as tentativas de negociação que tiverem sido iniciadas diretamente na justiça, quanto para aquelas que tiverem começado num órgão de defesa do consumidor. Imagina que durante a audiência de conciliação lá no PROCON, os credores não aceitem o plano proposto pelo superendividado. O caso vai ser remetido para a justiça e aí quem vai tomar a decisão final é realmente o juiz. E o que precisa ter no plano compulsório do juiz? Pela lei, ele precisa prever o pagamento pelo menos do principal das dívidas, que seria o valor original de um empréstimo tomado pela pessoa endividada, ou então o valor inicial de uma conta atrasada, sem contar os juros ou as multas. Além disso, o plano precisa prever o pagamento em no máximo 5 anos, com a primeira parcela sendo quitada em até 180 dias depois da sua homologação. Será que a possibilidade de repactuar as dívidas vai gerar um estímulo à inadimplência? Os especialistas acreditam que não, porque ele não concede o perdão das dívidas, né? E, aliás, o consumidor só pode recorrer novamente a uma repactuação 2 anos depois de ter finalizado o pagamento do primeiro plano. Deu para entender os detalhes? Olha, lá no Infomoney tem uma matéria completa explicando todos os detalhes da lei de superendividamento. Se você ficou com dúvidas, eu sugiro que você dê uma conferidinha. Além disso, deixe seus comentários aqui pra gente e compartilhe esse vídeo com os seus amigos que estiverem endividados. Até a próxima!